Educação, Ciência, Tecnologia. Está lá embaixo do logotipo da instituição na qual eu exerço minha atividade remunerada. Essas 3 palavras nessa ordem, não em ordem alfabética. Vejam só que interessante. Se nós formos ver a fundo, esse tripé é um tripé fundamental para o ramo das escolas e universidades. Porque são justamente eles que abordam todos os aspectos da vida, né? E do desenvolvimento de um ser. A gente pode pegar, né, e ler essas 3 coisas no aspecto mais profundo. A tecnologia, se a gente for observar de uma maneira mais profunda, a gente pode interpretá-la como uma aplicação, né, criativa, né, visando o bem-estar, visando, na verdade, o melhoramento do ser, que se apoia completamente na ciência. A ciência apoia o desenvolvimento da tecnologia, que para ser bem aplicada, né, assim como a ciência, exige uma técnica, né? Tudo exige uma técnica, se a gente for ver. Até a arte, apesar dela não ser meramente técnica, e a verdadeira arte pode usar de técnica, mas a técnica está subordinada a algo superior, que tem a ver com a inspiração. Apesar disso, né, a técnica está presente nas coisas. Só que o grande problema da humanidade está em tornar tudo 100% técnico, sem nenhum outro aspecto. E a tecnologia representa uma aplicação das coisas, né, que a gente vê por aí, aplicação das teorias, né, científicas, das descobertas, para gerar aparatos que visem alimentar esse sistema econômico insano, né, que está chegando ao seu fim. E o objetivo é gerar bem-estar, sempre gerar bem-estar. Nada contra o bem-estar. Mas se a finalidade da nossa vida nesse planeta é apenas ter bem-estar material, aí a gente pode começar a se perguntar se tudo isso tem sentido. O Baldi fala em vários de seus livros que o objetivo da evolução, né, ou da vida, é formar seres evoluídos, né? Mais do que gordos evoluídos, né, a gente precisa de evoluídos, nem que sejam magros estes evoluídos. Ou seja, é preferível uma pessoa que evolua interiormente, né, que esteja evoluindo interiormente em sua vida, do que uma pessoa que esteja ganhando um monte de regalias, conquistas materiais, incluso aí as conquistas intelectivas, só que não esteja melhorando em nada a sua vida interior. Isso vai redundar em catástrofe. Então, a questão aqui é que geralmente quando você começa a ter muitas benesses materiais, né, você é muito inteligente, tem muita saúde, tem muitas habilidades, né, comunicacionais e tudo mais, você geralmente, né, a imensa maioria das pessoas começam a jogar fora as questões substanciais da existência. E é por isso que se diz que geralmente precisa de dores enormes, às vezes, para o ser evoluir. A humanidade, né, um ser pode evoluir sem dor? Pode, mas o grau de consciência desse ser tem que ser tão alto, né, ele já tem que ter percorrido tantas coisas, assimilado coisas tão profundas, ter uma percepção tão aflorada da realidade, com R maiúsculo, em todas as suas dimensões, que é extremamente difícil encontrar um ser nesse mundo que vai evoluir sem a necessidade nenhuma de dor. Até eu mesmo, né, preciso de incômodos para estar me estimulando, mesmo que esses estímulos sejam muito mais, né, sutis do que os estímulos de uma pessoa que esteja num estado mais ogro da vida, né?
ou no estado do nível médio da humanidade, né? Qualquer um de nós aqui nesse planeta tem a necessidade do elemento dor para conseguir evoluir. Raríssimos são os momentos onde a gente consegue realmente ter uma evolução substancial sem dor, de nenhum tipo. E quando eu falo dor, eu quero dizer no seu aspecto mais amplo, né? Existem várias formas de dor que não apenas a dor mais cruel, né? Mais visível que a física. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Bom, mas voltando aqui à questão da tríade, a tecnologia, né, ela bebe muito da ciência. Então, por exemplo, quando você vê um aparelho, esses celulares ultramodernos, né, você na verdade não está vendo nada de novo em termos científicos. Você não está vendo o progresso da ciência. Você só está vendo um aumento da sofisticação tecnológica que se apoia numa descoberta científica que tem 130 ou 140 anos. Basicamente isso, né? Todos os princípios físicos, né, matemáticos para a elaboração de um celular que a gente vê hoje em dia já estão presentes aí há mais de um século. Então não existe nenhuma novidade nesses termos. Aliás, um monte de coisas que a humanidade tem hoje, né, que eles julgam que é coisas novas, né, substancialmente novas, são apoiadas em descobertas científicas que já têm 100 anos, né? Quase todas, algumas 150, 200, né? As mais novas se apoiam em coisas que têm 80 anos, 90. Os fundamentos já foram colocados aí pela ciência. E a ciência, então, a gente pode ver como algo mais dimensionalmente elevado do que a tecnologia. Ela pode ser menos concreta, né? Mas ela alimenta esse concreto. Sem essa ciência, que é mais sutil, digamos assim, em relação à tecnologia, a gente não teria tecnologia. Então, você percebe que a ciência ela está mais próxima, né, de certa maneira, de tangenciar questões filosóficas e até espirituais do que a tecnologia, pelo menos em teoria, porque ela justamente opera num nível mais profundo. Ela descobre as leis naturais. E até hoje a ciência já descobriu quase todas as leis no campo do nível físico. Ela agora começa a buscar descobertas de leis naturais no campo da vida, né, da biologia, que é um imenso desafio, considerando que a ciência ainda hoje está presa num paradigma materialista, reducionista, que não serve para estudar fenômenos que exigem interconexões sistêmicas, relações, que não são coisas que têm a ver com elementos pontuais, mas sim com fluxos energéticos. Com fluxos energéticos que são uma manifestação, né, na verdade, um transporte de informação. E informação já é algo imaterial. A gente vê o espírito atuar livremente na matéria, tornando a matéria de inanimada em matéria viva, justamente quando emergem as primeiras células. Por isso o estudo do fenômeno da vida é tão complexo, é tão desafiador para a ciência atual. Existe o elemento espírito atuando, nem que seja com um grau muito pequeno de liberdade, né? Mas existe esse aspecto do alfa, né, da criatura que começou a atuar, mesmo que sob a égide de toda a lei, né, de Deus, na forma de múltiplas leis, em múltiplos níveis. Existe o início do fator alfa surgindo aqui no mundo de matéria e energia, nesse palco espaço-tempo, que torna para a ciência atual isso um desafio enorme. Então, o fator espírito começa a se revelar na vida. E daí, nesse aspecto, né, se a ciência for progredir, se despir dos seus preconceitos, ela vai conseguir avançar muito. E ela irá descobrir o espírito, como está profetizado na grande síntese por sua voz. Aliás, a ciência não só descobrindo o espírito, né, vai descobrir o espírito, e por causa disso vai se tornar ciência do espírito,
que não nega a ciência que a gente desenvolveu até hoje e ainda vai continuar desenvolvendo um pouco, né, aparando algumas arestas. Mas ela vai tornar infinitamente mais amplo o campo de atividade da ciência. Mas para isso é preciso que o ser evolua interiormente. O cientista, né, o pesquisador, o filósofo, ele precisa ter uma maturação interior para que ele consiga perceber esse fenômeno mais profundo. Ele precisa entrar no seu mundo para conseguir se irmanar com o objeto que ele tanto quer destrinchar. Então a ciência é algo muito profundo. E as instituições deveriam ter esse espírito científico de progressividade, inclusive da própria ciência que está evoluindo, porque a ciência é uma construção humana e o humano é uma manifestação muito elevada do espírito aqui na matéria. Então você percebe que tudo remete ao espírito, ao ser. E é o movimento interior que vai gerar esse progresso, que vai nos permitir superarmos essa barreira que aparentemente para muitos parece insuperável. Essa barreira do som espiritual. E daí a gente chega na palavra educação, que é a última dessa trindade, né, que está lá, né, no logotipo da instituição. A educação vem justamente de retirar de dentro o que já está dentro do ser, né? Um movimento de revelação, né, de eduzir do ser, sendo que apenas o próprio indivíduo pode tirar o infinito que ele contém dentro de si mesmo. Qualquer pessoa exteriormente pode ajudar o ser a se autoconhecer, mas é o próprio ser que vai ter que se autoconhecer e, consequentemente, quando aplicar isso em vida, se realizar por si mesmo, o que o Roden chama de autorrealização. Um ser que tem autoconhecimento, logo chegará à autorrealização. E chegando à autorrealização, ele atingirá uma felicidade cada vez mais permanente. E essa é a finalidade da educação. E a gente pode fazer isso lecionando qualquer tipo de assunto, seja ele o mais relacionado com o mundo físico possível, ou aqueles que tratam das questões mais metafísicas, passando por tudo que tem entre os dois extremos. Então, quando eu vejo, né, lá no logotipo, né, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, isso deve ser compreendido, né, em profundidade. Eu venho fazendo a leitura disso em sua profundidade. E é percebendo essas coisas que eu me dou conta de que eu estou no melhor lugar que eu posso estar para cumprir a minha missão aqui neste mundo. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos.